Bom, entrevista com a professora Roberta Damasceno. Primeiro, agradecer a ter aceitado o convite. Roberta, a gente tem feito uma pergunta a todas as pesquisadoras e pesquisadores que têm conversado sobre a obra de Foucault, que é como se deu seu encontro com Michel Foucault, né? Parece uma pergunta óbvia, mas às vezes não é tão óbvia. A gente queria saber como você encontrou Foucault, como é que ele atravessa sua trajetória de vida, de pesquisa e sua vida na universidade, né? Primeiro, sou eu que devo agradecer, Celestino e Regiane, pela alegria de estar sempre participando desses encontros que são atravessados pelo próprio pensamento do Foucault. E o meu encontro com Foucault foi um encontro mesmo de atravessamento mesmo de ideias. Eu estava concluindo minha graduação em filosofia na Universidade Federal do Ceará, no ano de 2004. E aí, naquela tentativa de escrever sua monografia e tentar responder aqueles grandes dilemas que atravessam a nossa vida enquanto estudante de filosofia, questionador e de alguma forma curioso para saber um pouco mais do pensamento dos filósofos, eu estava trabalhando Sartre na época, sempre me interessei em saber como a gente se constitui enquanto sujeito. A subjetividade sempre foi um grande tema de pesquisa para mim. E aí eu não conseguia fechar. Eu acho que eu adorava o existencialismo, achava muito importante o Sartre, adorava, tinha lido as peças, me encontrei com o Serio Nada, estava lendo a crítica da razão dialética, mas faltava algo que que fechava essa minha grande questão e que não era um problema que estava concluído e que deveria ser concluído. Até que eu fui convidada por um grande amigo que estudava Nietzsche na época a participar de um evento realizado aqui em Fortaleza pelo professor Daniel Lins. E se eu não me engano, era Nietzsche Deleuze, o nome do evento, e o tema do evento desse ano era Máquina de Guerra. E aí, numa palestra sobre, eu acho que a formação da subjetividade e os atravessamentos políticos, era uma coisa assim, eu escutei a fala do professor Silvio Gadelha. E pela primeira vez eu ouvi alguém falar em Foucault, né, na universidade, para mim, e na filosofia, como não era um autor trabalhado, na tradição filosófica da UFC, para mim foi, quase que foi assim, a gente pode dizer, um arrebatamento. Eu fui tomada pelo texto do professor Silvio e saí de lá querendo mudar meu tema de pesquisa e estudar Foucault em 2004. E aí, por conta própria, comecei a pesquisar Foucault, só que na época eu não terminei a minha monografia em Foucault, terminei em Sartre mesmo, trabalhei a questão do conflito entre subjetividades, mas comecei a estudar por conta própria. E aí foi quando, pesquisando textos, através de alguns textos do professor Silvio Gadelha, eu encontrei duas pesquisadoras em Foucault aqui no Brasil, que foi a professora Margarete Rago e a professora Vera Porto Carreiro. E aí, a partir desse momento, já fui direcionando meus estudos para poder pensar a questão de como se constituir enquanto sujeito, e fiz meu projeto de mestrado. Submeti aqui na UFC e na UFMG. E aí, em 2005. Só que aí eu não tive aprovação na UFC porque não tinha orientador. Fiz todas as seleções, todas as etapas da seleção, mas não tinha. E aí comecei a estudar Foucault e insistir nesses estudos e me apropriando da bibliografia e me alegrando com o trabalho do Foucault até chegar num tema bem fechado na minha pesquisa, que foi o pontapé inicial mesmo para o meu trabalho como pesquisadora em Foucault, que é trabalhar a questão da subjetividade mais ligada à questão do governo, né? Então, assim, enquanto nos constituímos enquanto subjetividade, qual é a nossa relação com o governo? Com cuidado, né? E o que então seria
um governo da vida proposto por essa subjetividade que se constitui através de atravessamentos entre saberes e poderes. E foi assim que começou, e até hoje persisto ainda. Não sei tudo em Foucault, acho que é impossível, é um autor que você abre muitas possibilidades para pensar com ele, e através dele, e além dele. E cheguei a fazer o mestrado na UFC, mas fiz estágio na PUC de São Paulo, não, foi na PUC do Rio Grande do Sul, e foi aí que eu encontrei minha orientadora do doutorado. A professora Vera Porto Carreiro, ela tinha acabado de lançar em 2010 um livro, que era de 2009, mas foi lançado em 2010 nesse encontro na PUC, que era Ciências da Vida. E aí foi um encontro mesmo de não só de pesquisa, mas de orientação e de caminhos. E aí até hoje tenho professora Vera, professora Margarete, professor César Candioto, como interlocutores, como esses mestres que de alguma forma abriram para mim as veredas para estudar o que eu queria em Foucault, né? Assim, trazendo um pouco para os textos, para a gente, né, pensar, dialogar, e até hoje persisto e continuo estudando por Foucault e para além dele, né? Uhum. Agora, interessante você falar da professora Vera Porto Carreiro e da professora Margarete Rago, porque eu ia perguntar exatamente sobre a tua relação com as mulheres que pesquisam Foucault, né? Uhum. Antes disso, né, te provocar também a dialogar aqui com a gente sobre uma questão que é a seguinte: você faz parte de uma geração de professoras de filosofia, de pesquisadoras de filosofia, em que estudar mulheres se tornou uma questão para a filosofia, né? Assim, então a rede de mulheres filósofas surge aí, um GT de gênero, né, que não existia na POF vai surgir aí também, né? Além de pesquisas a esse tema, ou seja, cadê as mulheres nas bibliografias, das bibliotecas, das disciplinas, dos cursos de filosofia, né? Então, e aí você falou da Margarete Rago e da professora Vera Porto Carreiro, né? Eu queria perguntar em que medida estudar Foucault foi importante também para esse processo de constituição de uma rede, a tua participação na constituição de uma rede, desculpa, de mulheres filósofas, né? Para mim foi fundamental nesse sentido. Foucault é um autor que nos coloca, principalmente, em um dilema de questionar padrões estabelecidos, essencialidades, verdades absolutas. É um autor que, de alguma forma, tira a gente de uma espécie de... Eu sempre dizia lá na faculdade que o Foucault era um autor mesmo de cavar buracos, sabe? Ele parece que ele estava minando o tempo todo alguma coisa para explodir algum chão que parecia estável. E eu acho que, para mim, essa metáfora da explosão num chão que começa a levantar, a se desfazer, lembra muito também o próprio solo epistemológico que o Foucault fala quando as epistemes vão surgindo, né? Elas são rupturas. E o pensamento do Foucault, para mim, sempre foi um pensamento de ruptura. E, assim, claro que quando a gente entra na faculdade de filosofia, eu falo particularmente nisso, porque, por exemplo, você perguntou a professora Margarete Rago, é uma professora da história. Na história já tem um pouco maior número de mulheres e bibliografia com mulheres. A própria Margarete Rago se destaca nisso aqui no Brasil, como uma produção de conteúdo, de conhecimento e de referência também nas bibliografias dos cursos de história. Na filosofia já é um pouco diferente, né? Já existe aí um certo padrão de produção de conhecimento e de referências que realmente, pela nossa tradição
filosófica, e aqui no Brasil, e principalmente aqui no Ceará, herda toda uma linhagem de autores que são ligados ao idealismo alemão, que são ligados à metafísica, que são ligados a uma corrente de filosofia política mais tradicional. Então, quando eu me deparei com Foucault, eu já questionava isso, claro. E isso também não foi diferente para mim, porque eu também tive contato com Simone de Beauvoir, né? Que não era uma filósofa também muito aceita nos departamentos de filosofia. E, claro, eu vejo que isso hoje ainda é um movimento que está sendo lento. Mas Foucault me fez questionar muito isso, né? Por exemplo, padrões de subjetividades, as relações de poder, de produção de saberes, por que que alguns autores são mais lidos e outros não? Qual é a racionalidade que move os currículos das universidades para que a gente possa também se apropriar desse tipo de pensar o funcionamento do mundo através desses autores, de pensar a realidade através desses autores. Então, assim, Foucault sempre foi um autor que chegou para mim como esse quebrar de solos. E estudar mulheres hoje, para mim, nessa questão não identitária, né? Porque tem que agora só estudar mulheres. Não é isso, mas é para mim fundamental porque ele questiona esse lugar de um saber verdadeiro que se tornou hegemônico, que foi válido e por que que foi válido e validado, né? E o que está por trás disso. E aí eu sempre penso que o que está por trás disso é uma maneira de enxergar a realidade, de diagnosticar essa realidade e de nos conduzir para por um determinado pensamento que vai a todo tempo também nos condicionando a ser um tipo de sujeito ou de uma subjetividade que se adequa a esse tipo de racionalidade. Para mim sempre foi esse sentido. Foucault me ajudou a perceber isso e também me ajuda também a pensar nessas armadilhas também, que é estabelecer qualquer tipo de identidade como algo hegemônico. Bom, você teve você foi orientado por uma professora, né? Porque tem várias professoras não foram orientadas na sua trajetória por professoras. Não é o caso da Regiane, que foi orientada pela Thelma e da professora Giovana, né? Mas várias pesquisadoras ao longo da sua trajetória tiveram orientadores, homens, né? Enfim. Mas eu queria falar então desse trabalho que a professora Vera Portocarrero te orientou, que é a tua tese de doutorado, tá? Tua tese tem uma ousadia, né? Que você propõe um estudo da singularidade da leitura política de Michel Foucault, sendo Foucault um autor que, como você mesmo coloca, está sempre em deslocamento, né? Mas você coloca a partir do texto que é a crítica, em que Foucault analisa Aufklärung de Kant, que o exercício de uma atitude crítica é algo que singulariza o pensamento de Foucault. O filósofo deixa de ser alguém que busca uma verdade e passa a ser alguém que não só analisa, mas, de certa forma, se insurge e resiste a diferentes formas de governo e diferentes relações de poder. Você chega a falar, inclusive, de uma filosofia de guerrilha na sua tese, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco dessa ousadia que foi a sua tese, né, de doutorado, né, pensar o Foucault a partir né, assim, de uma singularidade, né? Isso é tão difícil, né? Porque quando você vai achar algo que é singular no autor, parece que ali está uma essência nele, que é dele, que não é de mais ninguém. E eu acho que uma tese tem que ter essa proposta de ousadia. E aí eu queria só te dizer uma coisa aqui que também você falou de mulheres que me orientaram. Eu escolhi essas mulheres, né, para me orientar, que para mim isso foi muito importante. Olhar para a professora Vera foi saber reconhecer a importância de uma pesquisadora que abriu um campo de estudos também, com um trabalho muito importante sobre os arquivos da loucura.
Mas também aqui no Ceará tem uma professora que me ajudou muito e que eu, assim, toda vez que se eu puder agradecer e falar dela, da importância que a professora Cristiane Marinho teve, não só para mim, mas para os alunos dela e para nos apoiar na questão em estudos Foucaultianos, isso é muito importante deixar sempre registrado, gravado e, e, e ter essas mulheres como mestras, como orientadoras, foi muito importante para mim nesse sentido de achar o que seria tão, tão particular do Foucault que me tocava. Quando eu pensei na singularidade do pensamento político de Foucault, o que para mim era mais importante mostrar, e eu não sei se eu consegui mostrar na minha tese, eu achei que eu deixei muitas lacunas, e se eu pudesse refazer a tese, eu teria tempo para refazer, para colocar algo mais consistente na tese, é justamente a transformação dos objetos que o Foucault elegia como algo político. Ele politizava as coisas, ele colocava a verdade no campo da política, o saber no campo da política, a subjetividade no campo da política. Então, a maneira como Foucault, na sua genialidade, né, eu posso dizer isso, Foucault era um autor muito inventivo no sentido de que ele experimentava através das próprias ferramentas que ele elegia como ferramentas necessárias, como conceituais ou referenciais teóricos que ele trazia, para trabalhar os objetos que, de alguma forma, apareciam para ele como um problema ou do cotidiano ou da própria história, como atravessava também o autor. Às vezes eu ficava pensando quando eu escrevia e não conseguia, ou não conseguia escrever, muitas vezes como é que eu conversaria com Foucault para saber o que tanto chamava a atenção dele para que ele pudesse transformar aquilo em algo tão politicamente trabalhado. Ou então, como é que o Foucault elegia os seus objetos e fazia dele algo assim, olha, é algo que está marginal, algo que talvez está embaixo desse solo e que não aparece. Como é que eu vou fazer isso? Eu acho que o trabalho do filósofo é esse. E ele mesmo diz, é trazer à tona aquilo que parece estar tão claro, né? E não é. E aí problematizar e colocar no seu tempo as perguntas e olhar para a história também, para entender o presente. Eu acho que o Foucault, para mim, é um autor realmente genial nesse sentido, como ele movimenta o trabalho dele através de outros campos de saber e ele traz para a gente alguns questionamentos, né? Por mais que, eu acho que foi na tese dele, na defesa da tese dele, que agora eu estou tentando lembrar o nome do um dos avaliadores, disse assim, nossa, o Foucault é genial, mas ele trabalha muito bem com a escrita dele. E aí o problema dele era esse, trazer aquilo para o texto, aquilo que talvez a gente não conseguisse enxergar pelos nossos próprios solos epistemológicos. Isso é muito legal. Me chamou a atenção você usar a expressão na sua tese em dois momentos, filosofia de guerrilha, para falar do Foucault, né? Você considera na tese, né, que Foucault ele faz uma espécie de tensionamento com os limites do uso crítico da razão, em alguns momentos também como uma transgressão, né? Mas eu fiquei pensando como foi a recepção dessa sua proposição no ambiente de pesquisa em filosofia, e em Foucault também, né? Assim, que muitas vezes foi tratado como um pensador do diagnóstico, né? E você vai lá e coloca uma espécie de filosofia de guerrilha. Como é que foi essa? É uma herança minha, do próprio Deleuze, né? Digo assim, dos estudos do Deleuze e num pensamento que inquieta e de enfrentamento. Eu acho que a gente tem que pegar autores como Foucault
e colocar o pensamento desse filósofo mesmo para a guerra, né, para o embate, e aí o embate das ideias, e aí olhar. Eu lembro como a gente estava falando no mini curso lá na UFC recente, né? Ele perguntava, eu não consigo ver, a Cris falava, eu não consigo ver o pensamento do Foucault, como é que isso está sendo utilizado pelos movimentos sociais, será que chega até lá? Aí eu disse assim, o papel que a teoria, o pensamento do Foucault tem é justamente traduzir essa guerrilha. Por isso que o pensamento dele é de guerrilha, porque ele, além de fazer esse diagnóstico, ele é um pensamento que você consegue olhar para o cotidiano, para as lutas, e saber que aquilo tem um contexto muito próximo com a teoria do Foucault. Contra-hegemonia, é um autor que trabalha mesmo essas inquietações, né? Diz que é um pirotécnico, né? O Foucault diz que o pensamento dele é esse pensamento que sai fazendo essa luminosidade, atirando. E eu penso também nisso, é um pensamento de enfrentamento. Uhum. Pelo menos é o que eu quero trabalhar sempre com o Foucault. Né? Ele me anima nisso, me move com algumas questões que são levadas para o campo do feminismo, para o campo do ensino, que são a minha finalidade de trabalhar com Foucault é usar esse pensamento. Apesar de que a recepção que eu coloquei, né, lembro muito bem do professor César falando, né, e justamente eu não consigo ver, Roberta, isso, mas ele entende a força desse pensamento e da minha vontade de dizer até mesmo que o próprio Foucault, quando ele oferece os conceitos, ele também elabora um quadro de referência para que você possa trabalhar. Não é de qualquer forma que você trabalha o pensamento Foucaultiano, mas também não é de qualquer forma, mas também não pode ser preso. É um pensamento que não pode estar preso. Então, tem esse potencial, essa força, né? Essa potência. Bom, Roberto, você tem uma atuação também nos debates sobre o ensino de filosofia, né? Uhum. A organização de eventos para discutir o ensino de filosofia no Ceará, a BNCC, a importância da filosofia na escola, no ensino médio. E aí é uma provocação, né? Assim, algumas pessoas parecem confundir a leitura que Foucault faz da escola como uma instituição disciplinar com uma recusa da relevância de se construir um outro formato ou modelo de educação. Não sei se você já se deparou com esse tipo de comentário. Então, não sendo Foucault um autor propriamente da educação, aliás, você pode até questionar essa minha frase ou não, como é que é para você manter o olhar crítico com a escola e, ao mesmo tempo, estudar Foucault? Eu acho que eu nunca consigo pensar o Foucault fora da educação. E a educação no que nós entendemos hoje como estruturas que, de alguma forma, trabalham com uma formação, né? Com formação humana. Esse nome formação já é bem complicado, né? Quando você fala em formação, parece que você já tem um ideal, um molde de formação. E talvez aqui entre o Foucault nessa perspectiva, né? De trabalhar uma ideia de educação que esteja nesses moldes de sujeição, de limitação de potencial criativo, uma educação que, de alguma forma, mais do que nos leve a exercer práticas de liberdade, que é um termo que todo Foucaultiano gosta de usar, né? Mais do que exercer práticas de liberdade, produza também práticas de dominação, não só, né, da escola como instituição que exerce, mas também do próprio sujeito que depois vai reproduzir. E assim, tem vários textos que o Foucault aborda a questão mesmo da docilidade dos corpos, o próprio Vigiar e Punir. Ele vai falar das disciplinas e da disciplina dentro da educação. Foucault também, a gente não pode esquecer que ele foi autor, aluno de Althusser. Né? Althusser que foi um grande crítico das instituições e principalmente da instituição educacional. Então, o Foucault era um crítico das instituições.
e de toda forma de governo que, de alguma forma, tornasse impossível as práticas de liberdade, as próprias constituição do sujeito. E aí eu acho que fica até para mim impensável não colocar o Foucault como um autor que pudesse trabalhar currículo, que não pudesse trabalhar questão de formação de professores, que não pudesse trabalhar a questão da identidade do aluno, que não pudesse trabalhar a própria questão do ensino de filosofia. E aí a gente tem vários autores que trabalham com Foucault, como um Corrão, Baltecor, o próprio Silvio Galo, mesmo trabalhando com Deleuze, é um autor que trabalha. A própria Vera Portocarrero ela um dia me confessou que tinha uns livros que ela produziu para a educação, né? E trabalhando a questão da filosofia da ciência, formação de saberes. E é interessante isso, né? Então, para mim, Foucault como eu falei lá no curso, quando eu estudo feminino, Foucault, ele é um pensamento que ele se desdobra, né? E o que mais me interessa é sempre a primeira partezinha, sempre quando eu falo sobre isso, eu lembro quando abre-se o curso lá em defesa da sociedade, que ele aborda a questão, olha, não me interessa, né? Eu acho que nas aulas, no início, não me interessa o que vocês vão fazer com o meu pensamento. Ele está aí sendo colocado. O que acho que é de interesse do próprio Foucault é justamente fazer com que esse pensamento ele esteja sempre em movimento e ele tenha essa função da crítica, que eu acho que é isso que em 78 ele fala. Se eu não quero ser governado dessa forma, por que eu tenho que ser formado dessa forma? Porque eu tenho que me constituir como mulher dessa forma e não dessa forma, né? Alguma forma eu tenho que escolher, mas por que me oferece só essa? E o que está por trás dessa escolha? Só dessa forma? Eu acho que tem isso, né? Eu não escaparia de pensar Foucault na educação, na política, na história, nas ciências. Acho que foi um autor que tem muito nas artes. A Giovana Temple, na conversa que teve com a gente, ela fala do encontro dela com a filosofia a partir do ensino de filosofia na escola, no ensino médio. Não, ou seja, de alguma forma, as aulas de filosofia que teve no ensino médio atravessaram os outros momentos da vida dela, até a pós-graduação. Mas eu queria voltar a essa questão do teu envolvimento com o ensino de filosofia, a luta pelo ensino de filosofia, né? A gente sabe que o ensino de filosofia passa por ataques, assim, com essa BNCC, com a reforma do ensino médio, né? Como é que está o teu envolvimento com essa agenda da defesa do ensino de filosofia? Né? Celestino, eu me envolvi com o ensino de filosofia desde 2012. Né? Assim, eu fui professora de filosofia na educação básica em 2009, mas assim, o meu envolvimento ainda era restrito à escola. E aí, claro, quando você escolhe a docência em filosofia como algo que não vai só te garantir a sustentação para o mundo material, mas como aquilo que vai te satisfazer socialmente, né? Como se fosse uma espécie de, olha, aqui é onde tem a Roberta que vai se envolver com a formação, ou a Roberta que vai se envolver politicamente em algumas frentes, e eu escolhi a docência como frente para militar, não só como trabalho, mas também como todo mundo fala assim, todo mundo tem direito à educação, então os professores têm que ter direito à docência. Eu penso nesse sentido. E essa docência livre, né? Livre no sentido de criativa, de crítica. E aí, em 2012, eu me envolvi com um projeto de formação de professores do estado do Ceará. Quando eu trabalhava no Conselho de Educação, foi onde eu conheci a professora Ada Kruff. E aí foi um atravessamento também de várias áreas. E foi muito importante entender que a docência no ensino de filosofia, ela precisaria de um olhar diferenciado.
porque não era a filosofia para ela estar presente na escola, ela não é uma filosofia igual como a gente adquire os conhecimentos da filosofia na academia. Ela tem um outro papel dentro da escola e é um papel mais de exercício mesmo de cidadania, de envolvimento social, de comprometimento social, e o professor de filosofia tem que ter isso. E aí eu me decidi a fazer a graduação em pedagogia para entender como é que funcionaria essa questão da docência, quais são os saberes pedagógicos que poderiam atravessar a minha docência em filosofia, que eu deveria saber e que eu não tinha na academia, e como é que isso poderia chegar para o meu aluno, uma filosofia que fizesse sentido para ele. Não o sentido assim, tem que ter, não é o sentido assim, tem que agradar, mas uma filosofia e que fizesse sentido para ele, que fosse uma atitude sempre do cotidiano do aluno, naquele momento de reflexão, de crítica, de questionamento, que talvez é muito atravessada por essa atitude crítica que o Foucault traz, que o próprio Kant fazia, e que era também o papel da filosofia para o Kant, né, nesse sentido. E aí foi a partir desse momento que eu me interessei também em ir em busca de trabalhar com formação de professores de filosofia. Aí terminei meu mestrado, voltei para dar aula, e aí já comecei a dar aula em graduação em formação de professores. Uhum. E aí, quando me dei conta, em 2016, eu já estava dando aula para os meus primeiros alunos, que seriam professores de filosofia. Uhum. E aí, o envolvimento sempre, né? A obrigatoriedade. E aí, sai da obrigatoriedade, mas em alguns lugares tem, em outros lugares não tem. A BNCC começa a ser confeccionada em 2016, Uhum. né? Então, assim, já num projeto de reforma da educação, que estava já lá desde o início do governo Lula e que chega para a gente como uma marolinha, né? Lembra dessa expressão do Lula, né? Sim. A BNCC vai chegando para a gente com uma marolinha lá em 2016, mas já fazia parte do projeto nacional de educação, né, de 2004, e aí vai para 2014, e aí 2014 vem, né, o que nós estamos agora vigente, né, mas sempre essa reforma da educação estava vindo. Só que aí os grandes atravessamentos dessas reformas que são necessárias é a racionalidade que está por dentro desses currículos, que é a racionalidade hoje neoliberal, né, então... E aí, cada vez mais foi me envolvendo com a luta da filosofia, porque a filosofia é justamente esse saber, esse componente curricular que pode justamente, no seu papel social, crítico, político, né, questionar isso. E aí o professor de filosofia, ele se torna um elemento dentro da escola, dentro dos outros cursos, né, das instituições, uma figura de justamente eu digo assim, se ele vai começar a fazer esses conflitos, né? Vai causar tensões dentro dos espaços. Então, é melhor, né, transformar a filosofia em uma outra coisa que não seja ela. E aí a gente ainda continua pensando que dá para fazer filosofia dentro dos currículos. E não dá. Uhum. Não dá, não dá. Então, comecei em 2016, organizando eventos também lá no Piauí, formação de professores. E aí a gente começou aqui fazendo um movimento já depois, em 2017, com a BNCC, né, com a reforma do ensino médio, que tirava a obrigatoriedade. E aí eu lembro que o Odílio chegou para mim e mandou, o professor Odílio, professor da UFC, mandou uma mensagem para mim e disse assim: Roberta, a gente tem que se reunir, eu não sei, eu tô para me aposentar, e aí eu tô vendo essas reformas acontecendo e a gente não vai ter força se a gente não se unir para poder fazer isso. E aí um grupo de colegas e professores, não só da filosofia como da sociologia, começou a se juntar
para fazer uma frente. Era um fórum de humanas, na época, em 2017. A gente foi para a Assembleia, foi que aí a gente conseguiu brecar um pouco o movimento de retirada da obrigatoriedade do ensino de filosofia aqui no Ceará. E aí depois fui me juntando com o pessoal do Fórum de Ensino de Filosofia da UES, que é coordenado pela professora Elizabeth. Lá encontrei outros parceiros na luta. E estamos até hoje realizando, até mês passado, a gente fez o 4º Encontro Cearense de Professores de Filosofia, que é justamente um momento que a gente tem para dialogar, para criar força, para pensar estratégias de enfrentamentos, para brecar, né, toda essa destruição que vem com a retirada da obrigatoriedade, ou então a transformação do ensino de filosofia numa coisa que ele não é, que é projeto de vida, empreendedorismo, simplesmente pede o professor de filosofia para coordenar alguns projetos que vêm da Secretaria de Educação na área de humanas, como empoderamento de mulheres, vamos falar sobre movimento negro, e não tem nenhuma efetividade dentro da escola, que é a mudança do currículo, que é a participação da filosofia, porque muitas vezes a gente não consegue mudar. Então, assim, essa minha luta com o ensino de filosofia é para que ela se torne um direito político, né? Então, assim, se todo mundo tem direito à educação, a filosofia é um bem cultural. Ensinar a filosofia, ter filosofia na escola, ter acesso à filosofia, seja com a cultura filosófica dos textos, a filosofia sendo pensada nas artes, a filosofia na política, isso é um bem político. Eu digo que é um direito de todos os indivíduos ter filosofia. Então, essa é a minha luta, e luta pela formação de professores, para que ela esteja na escola, porque institucionalizando a filosofia, a gente consegue chegar mais próximo da sociedade, né? Lógico, com todos os riscos que é institucionalizar a filosofia, mas tendo ela institucionalizada ainda é uma garantia não só de emprego para nossos colegas que estão se formando, ou nossos futuros alunos, mas também pelo menos é uma garantia de direito de que a filosofia faz parte da vida dos nossos jovens e das nossas crianças. Né? Bom, Roberta, a gente está chegando ao fim, mas eu queria fazer uma pergunta sobre o nosso projeto. Nosso projeto se chama Modo de Subjetivação e Vida Política, e temos provocado pesquisadores a pensar as contribuições que a filosofia pode dar ao tema das vidas vulneráveis, né? Bom, Foucault falou das vidas infames, né? Não falou das vidas vulneráveis. Não faz parte diretamente do léxico Foucaultiano, assim como ele não falou de interseccionalidade, né? Ou de vida nua, enfim. Mas para você, de que forma, né, a filosofia de Foucault ainda pode dialogar com esse tema das vidas vulneráveis, e de que forma nós, como pesquisadores de Foucault, podemos ainda atuar nesse tema? Por tudo que a gente conversou. É muito bom essa pergunta, Celestino, porque, mais uma vez, a gente traz a atualidade do pensamento do Foucault no que ele mais toca, que é a capacidade inventiva de transformar esse pensamento em algo que pode ser ainda revisitado, vasculhado, questionado também. E hoje, dentro do nosso projeto, trabalhar vidas vulneráveis para mim é trabalhar ainda os corpos que estão à margem desse direito de ser sujeitos, né? Volta de novo aquela ideia da subjetividade, quem tem o direito a ser sujeito, quem tem o direito ainda de preservar seu corpo, de dizer, né, quem é. Então, trabalhar para mim a temática do corpo Foucault sempre foi algo que atravessa, para mim é quase que atemporal, né? E Foucault pode não ter utilizado esses termos, vida vulnerável, vida nua, corpos dissidentes, que mais outros termos bem atuais, precarizado, né? Vidas passíveis de luto. Vidas passíveis de luto, mas esses termos eles estão atravessados
por essa compreensão de que o corpo, ele é algo que, de alguma forma, ele se faz presente nessas disputas por essas questões de luta pela vida, de luta por direitos, de luta por reconhecimento, de luta pela vida. Então, quando eu recebi o convite de vocês para fazer parte desse projeto, o que muito me alegrou foi trazer a perspectiva desse binômio agora corpo-território, que chama muita atenção, que é muito trabalhado pela geografia, para pensar questões de soberania, de espaço, né, como determinados grupos se identificam com uma determinada região e aquilo faz parte como se há uma ligação entre corpo e território. Então, quando eu penso nos movimentos de mulheres indígenas, né, de povos originários ou dos movimentos feministas na América Latina, esse binômio corpo-território é muito forte para pensar as lutas, né? E aí você vê quem é o corpo vulnerável que hoje tenta lutar pelo seu espaço, pela sobrevivência ou por existir, né? Então, esse trabalho que as feministas latino-americanas ou que trabalham essa perspectiva dos povos originários dá uma revitalizada nesse estudo do corpo em Foucault, que é importante, que a gente também não pode deixar de trazer as contribuições que o próprio Foucault traz para pensar isso. Né? Foucault nunca foi um autor de levantar a bandeira do feminismo, ou do povo negro, ou mesmo das revoluções, né, das revoluções orientais, né, que a gente for pensar. Ele enxergava esses movimentos como algo que o tocava para saber onde há um espaço de liberdade que essas pessoas estão agindo e como é que elas estão agenciando isso. E para mim é muito importante pensar que o Foucault via ali corpos que estavam no limite, né? Numa experiência limite, de um enfrentamento de experienciar a sua própria liberdade, que é mesmo assim lutar pela sua existência. E aí os movimentos feministas têm isso, né? A crítica que as feministas fazem à ideia do corpo da mulher ser atravessado por saber, por poder. Isso também Foucault fala, que toda produção de um corpo é uma produção de saber e poder. Né? Existe um saber do corpo, né? Um corpo que tem que ser explorado, um corpo que é produzido, fabricado. E aí a gente pensa como é que o feminismo ainda pode se apropriar desses estudos Foucaultianos para poder pensar essa ideia de corpo-território. E aí eu faço esse trabalho de tentar ver essas experiências, né, que demonstram, né, a luta pela existência do corpo feminino e como isso pode, então, se transformar numa coisa que isso sempre eu coloco, né, nas entrevistas e quando me perguntam, uma possibilidade de uma nova ética, uma construção de como a gente se constitui enquanto um sujeito da luta, enquanto um corpo que resiste, enquanto um corpo que se afirma sendo o que é, que cria a sua própria possibilidade de existência, que se governa, que se deixa ser governado, mas que nesse deixar ser governado ele tem esse agenciamento de dizer, então é aqui, dessa forma que eu me permito ser governado com essas condições, mas são condições em que o meu potencial criativo e de resistência e de enfrentamento ainda é possível. Muito obrigado pela entrevista e pela potência do pensamento também. É muito legal.